Assim, agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez, a oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com o auxílio do alto, que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, tenha a certeza das influências positivas dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui há mais de um século no plano físico, trabalham junto de todos nós, para que possamos assim aprender o máximo possível dessa doutrina reveladora, libertadora do teu Evangelho, Mestre Jesus. Obrigado mais uma vez, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para nós, para todos aqueles também que vão assistir no YouTube, seja qual for o horário, né? Mas que estejam em momentos bastante agradáveis e muito bem para poder absorver o ensinamento dos Espíritos. Nós paramos na semana passada nessa página aí, aonde comentamos o primeiro parágrafo ali, que não é uma necessidade reviver na Terra, mas se não progredirmos, poderemos ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. E aqui, nós terminamos a nossa semana passada, nosso encontro aqui, quando falamos das raças, né, que vieram para cá na época dos homens, dos primatas homines, né, ainda. Eles encarnaram em corpos muito rudes, muito ainda que eles consideraram animalescos. Daí a ideia da metempsicose, porque eles foram desobedientes à lei de Deus, à lei do universo, e não acompanharam o desenvolvimento moral do planeta em que moravam, em que estavam encarnados. E nesse caso, parecido com o que está acontecendo agora na Terra, muitos dos espíritos, né, talvez, eu não digo a maioria, porque eu acho que não é a maioria, mas uma boa quantidade de espíritos que estão encarnados na Terra, que estão tendo a oportunidade valiosa da redenção, da reforma íntima, porque nós estamos passando por esse momento difícil e esse momento oferece condições ao trabalho no bem, ao trabalho no bem para o bem. E com isso, todos os espíritos que estão sendo chamados, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós estamos vivendo essa citação do Mestre, né? Nós estamos vivenciando no nosso momento isso agora. Todos nós estamos sendo chamados, mas muito poucos vão ser escolhidos. E só vão ser escolhidos aqueles que estiverem atentos, com a sua consciência desperta, em reconhecer a necessidade da reforma íntima, a necessidade de fazer o bem, que é o único objetivo da vida. Daí, essa beleza, né, que nós estamos tendo na Terra, essa desigualdade toda, que isso é ótimo, para dar condições a cada um de oferecer o que tem e receber o que não tem. Por isso a desigualdade é importante. Só que a desigualdade, por conta da nossa inferioridade, ela gera injustiça. Mas essa injustiça, que não é impedida por Deus, ela é também necessária para que o espírito possa resgatar o seu passado delituoso. A gente sempre fala aqui que injustiça tem em todos os cantinhos do mundo, porque a desigualdade gera isso aí quando os espíritos são imorais. Quando não há um desenvolvimento moral, a desigualdade gera injustiça, porque as pessoas não entendem que tem que fazer o bem, né? Que tem que oferecer o que tem sobrando em si, seja talento, seja bem, seja o que for, para auxiliar aqueles que não têm. E sempre vamos receber em troca também alguma coisa que também nós não temos, que aqui na Terra não tem ninguém perfeito, né? Então somos todos carentes de virtudes, carentes de alguma coisa, e assim a gente observa a injustiça em cada cantinho, mas como já afirmamos aqui,
essa frase eu escutei do Haroldo Dutra e eu repito, porque o que é bom a gente repete, né? Porque é importante, é necessário que as coisas sejam colocadas, né? Não importa por quem, importa que sejam colocadas. Então, nesse caso aí, o Haroldo ainda falou numa palestra dele, Haroldo é juiz, ele fez uma palestra muito bonita, até sobre essa questão da injustiça, né? Eu não sei qual, né? Eu vou até procurar, porque eu vou recomendar, que é muito interessante. Porque ele fala que quando há crimes na Terra, como a gente vai vendo acontecer o tempo todo, com crianças, com jovens, com adultos, seja com quem for, as pessoas vão para a rua pedir justiça. É a primeira palavra que se ouve. Só que essa justiça jamais poderá ser dada pela terra, pelos juízes da terra, dependendo da situação. Porque quando houve um crime de morte, não tem como fazer justiça. Ah, não, mas ele tem que ser morto também, ele tem que ser preso. Mas essa não é a justiça que aquela família esperaria, né? Porque o que seria a justiça sendo feita é o retorno daquela pessoa querida, né? Que quando, por exemplo, uma pessoa é presa por engano, ela fica algum tempo lá na cadeia. Agora há pouco tempo aconteceu isso, ele ficou, parece que 10 anos preso, né? E nunca teve julgamento, e ele era inocente. Aí depois descobriram, ele foi solto, ele está até processando o Estado por causa disso. Então aí dá para fazer justiça, né? Por quê? Mesmo assim não é completa, porque os 10 anos que ele perdeu dentro de uma cadeia não retornam. Mas como nada nessa vida acontece por acaso, e se isso aconteceu com ele, era um resgate que ele tinha que fazer, e as criaturas inconsequentes e negligentes aí foram instrumentos para isso acontecer. Então, a justiça em algum momento foi feita parcialmente, devolvendo ele à sociedade, ao seio da família, porque ele não era responsabilizado, mas com a morte, isso não é possível. Então, essa justiça só pode ser feita em alguma outra encarnação, em que ele vai retornar, aqueles que praticaram esse crime vão ter que resgatar isso. Então, a justiça ela vai ser feita na próxima ou nas próximas, né? Dependendo da situação. Então, essa situação de justiça é muito complicada, porque matando o outro, prendendo o outro, não faz a justiça na verdade, na verdadeira, na real situação. Não faz, porque não devolveu a vida do outro, né? E a família vai continuar chorando, vai apenas amenizar aquela situação. Ah, mas pelo menos foi feita a justiça, ele foi preso ou ele foi morto. Mas essa justiça ficou ali capenga, porque aquele afeto, aquele querido partiu, né? Mas partiu porque estava na hora, né? Porque Deus, como a gente viu, não é injusto para deixar que a gente se exponha ao perigo, à negligência alheia, à maldade alheia, para cortar a nossa vida nessa terra, seja da forma que for. Ele não permitiria isso, porque ele é soberanamente justo e bom. Então, quando acontece, somente pela reencarnação que nós podemos explicar tudo isso. Então, nesse caso, se nós não fizermos a redenção, não entendermos a necessidade da reforma íntima, nós não vamos voltar para a Terra, porque a Terra ela está mudando de nível, não é? Ela está saindo ela vai deixar de atender, ela vai deixar de ser morada para espíritos em provação e expiação. Ela vai passar a ser morada de espíritos em regeneração. Qual é a diferença? O espírito que está em regeneração, ele já entendeu que ele precisa ser bom, caridoso, que ele não pode fazer o mal. Ele já entendeu. Alguns ainda não conseguem alcançar esse nível, mas também não fazem o mal. Poderão até não fazer o bem
e vão se responsabilizar por isso, que a gente já aprendeu também que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque cada um responderá por todo o mal que fizer e por todo o mal que tiver origem no bem que aquela alma deixou de fazer. Então, ela também não fazendo bem, ela também vai responder. Mas há um planeta em regeneração, ele recebe esses espíritos que já entenderam que precisam ser bons e não podem mais ser a laranja podre do saco, né? Então, eles vão voltar para a Terra, eles vão reencarnar na Terra. Alguns nunca mais vão reencarnar na Terra neste momento, nunca mais, não é o termo, né? Mas assim, não vão voltar, pelo menos nessas próximas encarnações, para a Terra, porque vão ter que resgatar esse passado. A Terra, deixando de ser plano de provas e expiações, ela não vai mais atender essa ordem de espíritos. Só os espíritos já que compreenderam e que estão em processo de regeneração. Então, será um planeta ao contrário do que a Terra é hoje. Aqui o mal, a iniquidade, as inferioridades todas imperam. Mas nós vemos pessoas de alto valor moral, não é a maioria, mas vemos exemplos de virtude, modelos para serem copiados, serem observados. Então, no plano de regeneração, isso é invertido. Nós vamos ter a maioria de espíritos assim, valores sociais, que são exemplos de moralidade, exemplos de valor social, e uma minoria de espíritos ainda que não alcançaram, mas que já entenderam que tem que alcançar. Então, aí sim, pode habitar um plano regenerador. Então, a Terra está passando por esse momento, e esse momento, queiramos nós ou não, ele está nos servindo para nos obrigar a compreender a necessidade da reforma íntima. Todos nós estamos precisando dos outros. Nunca foi tão visível isso, porque precisar do semelhante, a gente sempre precisou. Quando nós despertamos pela manhã, vamos fazer aí a nossa higiene, a gente toma um banho com um sabonete que a gente não produziu, ainda que a gente tenha produzido, quem gosta de artesanato, aquele material que a gente usou para fazer, não fomos nós também que cultivamos, que realizamos, que industrializamos, né? O creme dental, a roupa que vamos vestir, mesmo que a gente tenha feito, a gente não produziu o tecido. Então, olha como a gente precisa dos outros, né? O lanche que a gente vai tomar, alguém levantou muito cedinho para começar a trabalhar na padaria e fazer aquele pão quentinho que a gente usa de manhã. Quem pode ir comprar, quem mora perto, quem não pode, vai fazer qualquer outra coisa, vai aquecer aquele que comprou de véspera, mas não foi ela que também fez. E se foi? Mas eu produzo meu pão. Mas você plantou o trigo? Você colheu o trigo? Você processou o trigo? Não. Então, você precisou de alguém para fazer isso. Então, a gente precisa das pessoas o tempo inteiro. Aliás, nós precisamos das pessoas, dos semelhantes, para a coisa mais simples do mundo, né? Aprender a falar. Porque não basta que a gente tenha órgãos perfeitos da fala, o aparelho fonador, não basta isso. A gente tem que ouvir o outro falando, para a gente aprender a falar. Mesmo aquela pessoa, né, que tem algum problema para falar, se ela ouvir sempre alguém falando, ela vai aprendendo aos poucos, vai falar com dificuldade, mas vai aprendendo. E aquela pessoa que tem um problema auditivo, ela nasceu com surdez, ela vai ter muita dificuldade para falar, porque ela nunca vai ouvir ninguém falando. Então, ela vai aprender, ela tem como aprender, a tecnologia está avançadíssima, mas a gente vê que ela não fala de forma assim, normal. Vai ter algum fonema que ela não vai conseguir, e ela fala de uma forma bem diferente. Eles falam, mas de uma forma bem diferente. Então, a gente vê que o simples ato de falar, a gente aprende com o semelhante.
Então, olha como são importantes as pessoas na nossa vida. Né? Mas elas não são importantes na nossa vida apenas porque nos servem. Elas têm que ser importantes na nossa vida para que a gente também possa ter a oportunidade de servir, de fazer algo por elas. Então, é isso que nesse momento que a desigualdade é importante. Mas quando a gente não é moralizado, a imoralidade gera a injustiça. Aí o Haroldo Dutra, nessa palestra, como em outras que ele já falou sobre a questão de justiça humana, né, e justiça divina, ele falou assim, há injustiças o tempo todo, mas nenhum injustiçado. Eu achei isso genial, porque é óbvio isso, é óbvio dentro do Espiritismo, mas às vezes a gente precisa de uma palavra, de uma frase, que cause assim um impacto, para a pessoa, em cima dessa frase, pesquisar, procurar no Livro dos Espíritos e entender isso, né? Entender isso. Não há injustiçados, porque se houvesse, Deus seria injusto. Né? Deus seria injusto em nos aplicar uma injustiça que a gente não mereça. Então, não é bem assim. Então, não há uma necessidade de reviver na Terra, mas se não progredirmos, poderemos ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior, que já então comentamos bastante que aconteceu com aqueles, né, com aquela leva de espíritos inteligentes, mas que não acompanharam o desenvolvimento moral do planeta em que se encontravam. Não há nenhuma vantagem particular em voltar à Terra, em voltar a viver na Terra. Quer dizer, vantagem particular nenhuma. Ela oferece, a Terra é uma grande escola, ela oferece condições dos espíritos resgatarem, mas isso muitas orbes oferecem, né? A não ser que se venha em missão, pois então progrediremos como em qualquer outro mundo. Precisamos reencarnar. Não poderemos continuar como espíritos porque ficaríamos estacionados e o que se quer é avançar para Deus. Então não adianta as pessoas, eu não acredito em reencarnação. Não precisa acreditar não, meu irmão. Você vai encarnar mesmo assim. Você vai reencarnar de qualquer jeito. Porque a reencarnação não foi uma lei criada pelo Espiritismo, nem por ninguém. Ela é uma lei do universo. É a lei. É a lei mais lógica que tem. Porque se eu preciso consertar o que fiz e eu não tenho mais tempo, como é que fica a situação? Vai ficar ali sem mais nem menos? Não, eu tenho que consertar. Se eu não tive tempo para fazer isso, em uma encarnação, eu terei que ter outra ou outras para realizar esse processo de redenção. Então, a gente precisa, não adianta... É um pouco cansativo às vezes, não é? Vamos pensar. Às vezes a gente conversa entre nós, assim, a gente fica, gente, a gente vai, a gente vem. Aí a gente passa aqui todas as dificuldades que tem que passar, a gente vive, a gente faz amigos, a gente perde os amigos para o retorno à casa, a gente perde aqueles amigos assim que foram para outro país e a gente não vê, a gente trabalha, às vezes não consegue alcançar o que deseja. Então é um emaranhado de coisas, né? Aí a gente fala assim, eu não queria voltar não. Queria vir, não. Isso é muito cansativo. Eu vou voltar, eu vou provavelmente vivenciar mais ou menos essas coisas que eu estou passando, e principalmente se a gente não resgata. Se a gente não resgatar, a gente volta para vivenciar tudo de novo com um pouco mais de dificuldade. Porque a cada negligência nossa, a dificuldade aumenta. A dificuldade vai surgindo e vai aumentando. E quanto mais a gente empurra para frente, mais difícil aquilo vai ficando. Mais complicado aquilo vai ficando. Então a gente tem que voltar. Até porque nós precisamos ficar expostos ao problema que a gente já diz que melhorou. Então a gente tem que ser exposto àquilo ali para ver. Aí que se explica muitas vezes, a pessoa fala assim, gente, mas vocês falam que a gente escolheu, que vida! Eu não escolhi isso para mim.
Ou então alguém fala assim, eu acho que eu escolhi a minha vida, eu sou tão feliz aqui, eu gosto da minha vida, gosto da minha família, então eu acho que eu escolhi isso mesmo. Mas, às vezes, eu não consigo entender como que aquele espírito pode escolher nascer numa comunidade violenta. Né? Ele escolheu? Sim, ele escolheu nascer lá. Ele não foi colocado lá, a não ser por uma encarnação compulsória, em que ele não tem condição de escolher e precisa ficar exposto. Então, ele vai vir de qualquer maneira. Mas ele pode ter escolhido. Mas como que ele pode escolher uma coisa dessa? Ele escolheu porque ele fez uma escolha inteligente. Qual foi a escolha? O processo dele de resgate é naquela situação. Se ele escolhesse um outro lugar, talvez ele não fosse tão feliz no enfrentamento do problema. Mas ele, quando escolhe renascer numa comunidade dessa, é porque ele sabe que ele tem que se expor a tudo aquilo que está ali, para ele provar que ele já está melhor, que ele não vai mais se associar ao crime, que ele não tem mais esse pensamento. Então, ele precisa ser exposto a isso, para ele ser provado. A gente já falou aqui várias vezes sobre um alcoólatra. Ele frequenta reuniões, ele deixa de beber, ele passa muito tempo sem beber, mas como eles mesmos falam, é um dia atrás do outro, porque é um vício terrível, o organismo tem dependência também. Sem contar, são as influenciações, né, de espíritos desencarnados que querem sorver a energia do álcool, que se juntam naquela pessoa para, através dele, eles sorverem essa energia. Então, é muito difícil para um alcoólatra, é muito difícil. Mas quando ele se sente fortalecido, é o caso dos espíritos da erraticidade que vão aprendendo, e se sentem fortalecidos, querem reencarnar para provar que estão realmente mais fortes. Parecido com isso, aquele alcoólatra também, quando ele se vê bem resistente, bem forte, o que ele deseja? Ele deseja ficar exposto a uma situação que ele normalmente beberia. Então ele vai a uma festa, né? Aquela festa que quase sempre grandes festas são regadas a álcool, né? Ele vai e chega lá, ele vai beber o suquinho, ele vai beber água mineral. E quando ele consegue, é uma vitória esplendorosa. É a mesma que o espírito sente quando ele vem e faz uma escolha de vida, que ele vem para um planeta desse como é a nossa Terra, que é um planeta que é uma grande escola aqui. Quando ele se vê fortalecido e vitorioso, que ele não se juntou àquele que escolheu nascer na comunidade, aquele que vivenciou o tráfico, os assassinatos, quando ele vê que ele aprendeu e que ele agora está auxiliando aquelas crianças a não entrarem para o tráfico, que ele está trabalhando lá dentro, exposto àquilo tudo, é uma vitória esplendorosa também para ele. Então a Terra, ela funciona igual, é uma escola mesmo. Né? O que acontece numa sala de aula? Quem já trabalhou com alunos em sala de aula sempre visualizou uma situação assim. Os interessados, aqueles que querem muito aprender, normalmente eles sentam na frente. Para poder visualizar melhor, para poder não ficar, né, sob a influência das conversas entre seus pares lá atrás, eles escolhem ficar ali na frente. Aí existe aquele meião, né? Aquele meio da sala, que são aqueles que querem aprender, mas que adoram uma conversinha, que adoram um joguinho, agora celular então, fica na rede social, não presta muita atenção, mas quer aprender. E aqueles que estão mais lá no fim, que é a turma do só Jesus da causa. Né? Porque não querem nada. Eu passei por isso 30 e poucos anos. Aí quando eu pegava que era tudo adolescente, que não eram nem crianças, né? Já eram adolescentes, aí eu perguntava, fulano, presta atenção. Dona Celi, não vou prestar não. Sabe por quê? Eu não quero nada disso aí. Eu não quero aprender nada disso aí que você está ensinando. Nada, eu estou aqui porque meu pai me obriga, minha mãe me obriga, eu tenho que vir. Já estou repetindo um ano, vou repetir novamente. Então, não quero aprender.
Então, na Terra, a Terra é uma sala de aula, sim. Tem aqueles que querem muito aprender, que ficam ali sorvendo, né? Como naquela passagem de Jesus na casa de Lázaro, com Marta e Maria. Maria ficava ali, no gargalo, junto com todo o grupo, sorvendo as palavras de Jesus, né? E Marta, nos afazeres, e pega daqui, arruma dali, faz ali. Imagina, Jesus lá, né? A gente querendo agradar, quando chega um hóspede importante na nossa casa, a gente quer tratar muito bem e tal. Só que ela se incomodava, porque só ela que estava pensando nisso, né? Mestre, você não acha que Maria teria que me ajudar? A irmã de Marta, né? Irmã de Lázaro, as irmãs de Lázaro. Maria escolheu a melhor parte. Ele falou, Marta, Marta, preocupa-te demais com coisas que não têm necessidade. Maria escolheu a melhor parte. Então, aí a gente vai vendo que realmente a Terra é mais ou menos isso. Aqueles que querem muito aprender, eles ficam ali na frente da sala de aula ali querendo aprender. Então, são os espíritos que estão atentos. Na Terra, são espíritos que estão atentos a todas as possibilidades de fazer o bem. E aqueles que se preocupam um pouquinho, mas um remorsozinho aqui, outro remorsozinho ali, mas nada de arrependimento, né? E estão lá, estão naquela de que estou curtindo a vida. E aquele grupo que não quer nem saber, não dá o menor valor à vida, não quer nem saber ajudar os outros. Eu, que se não cuidar de mim, ninguém cuida. Eu sou eu. Então é aquele grupo do só Jesus na causa? Pois é. E aí esse só Jesus na causa um dia acontece. Porque a gente acha o quê? Que Jesus vai pegar todos eles, abraçar, botar no colinho e sentar a mão direita de Deus Pai? Botar lá? Não. Ele vai fazer lembrar aquele grupo, ele vai fazer aquele grupo lembrar a sua boa nova. Os ensinamentos do Evangelho. Através de quê? De tudo e de todos. Através de uma doença, através de uma pessoa, através de um amigo. E assim vai. Não aprendeu, não? Na próxima encarnação vai ficar um pouco pior, mas vai ter que enfrentar o problema. Então, essa questão de voltar a viver na Terra realmente não é muito importante, porque outros planetas poderão oferecer o mesmo que a Terra oferece. Então, não é vantagem voltar a viver aqui do jeito que ela está hoje, mas será muita vantagem voltar a viver na Terra no que ela será depois, porque ela vai ser um planeta regenerador. Então, aqueles que voltarem para o planeta regenerador, haverá muita vantagem viver nele, porque ele é totalmente diferente desse que nós estamos vivendo agora, né? Essa fase da Terra. Acompanhar a evolução das criaturas que habitam a Terra é fundamental, pois, do contrário, se estivermos atrapalhando o progresso do planeta, poderemos ser banidos para mundos inferiores. Tudo que a gente já vem, né, comentando aí. Na 176, os espíritos falam para Kardec. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui como nós em outros globos. Quer dizer, muitos de nós já vivemos em outros mundos e estamos agora na Terra. E alguns, e já poderemos ter tido várias encarnações na Terra. E alguns espíritos estão aqui pela primeira vez. Não é a maioria, mas estão. Mas vejamos, se estão aqui pela primeira vez, isso não significa que estejam recém-criados, que foram recém-criados por Deus, que partiu o princípio espiritual do reino dos animais,
da inteligência inferior, aquele princípio espiritual se tornou um espírito humano, pelas mãos, entre aspas, aí do Criador, e então ele vai reencarnar nos mundos, tendo nas suas mãos o segredo da construção da sua graça ou da sua desgraça através do seu livre-arbítrio, sendo sempre amparado por espíritos que o auxiliam nisso, o anjo da guarda, o espírito protetor e outros mais, né? Espíritos familiares e tudo. Então, esses espíritos não estão aqui pela primeira vez, porque eles são recém-criados, eles são criados simples e ignorantes, e a terra é plano de provação e expiação. Então, para cá não vem espírito recém-criado. Eles vão passar por mundos primitivos. Eles vão passar por mundos inferiores à terra ainda, que não tem esse desenvolvimento, porque aqui na Terra, do jeito que ela é hoje, plano de provação e expiação, são espíritos que já viveram e erraram muito. Ou aqueles que viveram não erraram, mas tem que provar. Tem que provar que aprendeu e que já realmente está em condições de subir um degrauzinho a mais. Porque aqui nós temos espíritos em provas e expiações, espíritos apenas em provas. Porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A gente já falou bem sobre isso. A expiação, ela está ligada ao passado dessa alma. Então, uma alma que não tem passado, ela ainda não expia, porque ela ainda nem errou, ela está recém-criada pelo Criador. Ela está começando o seu processo no reino nominal. Ela ainda não errou. Ela ainda está naquele período da ignorância, muito guiada pelos instintos ainda. Agora, aquele que já viveu várias, inúmeras encarnações aí, teve muitas oportunidades de fazer sempre o bem e só o bem, mas raramente isso acontece. Normalmente os espíritos, por conta do livre-arbítrio, acabam desenvolvendo o mal em si, né? Porque a ausência das atitudes boas. Então, esses precisam de expiar e resgatar, pagar suas dívidas, melhor dizendo. Eu não gosto muito desse verbo pagar, não, porque dá uma impressão ruim. Mas é assim mesmo. Contrai dívida, você tem que pagar. Então, você precisa de um mundo que lhe ofereça isso. Mesmo assim, aqui nós podemos ter espíritos pela primeira vez, mas que foram espíritos que vivenciaram experiências em outros mundos, do mesmo modo que nós estamos vivenciando nesse. Contraíram dívidas lá e vão pagar aqui. Por quê? Ah, mas isso não é possível, né? Então eu contraio uma dívida aqui numa loja aqui em Friburgo, eu me mudo para a Austrália, como que eu vou conseguir pagar a minha dívida lá na Austrália? Não estou dizendo pagar pela internet, mandar dinheiro, não. Estou falando pagar lá, nas lojas de lá, né? Eu vou fazer compra, eu vou pagar, dou mais um pouco de dinheiro lá, porque eu estou devendo aqui, então eu vou pagar, né? O dinheiro que eu devo aqui, eu vou pagar lá, eu vou dar para uma instituição para pagar a minha dívida. Vai pagar? Não, porque a sua dívida é com uma loja aqui. Ela não tem nada com isso se você vai dar para alguma loja lá, você tem que pagar aqui. Então, você tem que mandar dinheiro para cá, para você resgatar. No caso dos mundos, isso não acontece. Por quê? Porque todos os mundos são solidários. Todos eles. Todos os mundos do universo são solidários. Então, todos eles oferecem condições. Se essa loja daqui de Friburgo tivesse uma loja lá na Austrália, uma filial lá na Austrália, ele poderia pagar lá. Porque uma era solidária com a outra. Mas não havendo essa possibilidade, ele tem que pagar aqui. Mas no caso dos mundos, eles são solidários. Todos são solidários entre si. E todas as encarnações são solidárias entre si. Porque todas as suas realizações, boas ou ruins, elas estão armazenadas em núcleos e em potenciação do cérebro. Da alma. Que, por ocasião da encarnação, aquelas que vão servir para o espírito manipulá-las e
usá-las para o seu resgate, elas vão ser lembradas. Elas vão estar no arquivo mental e as oportunidades vão surgir. E aquelas que não, ficam lá nos núcleos de potência da alma para uma outra oportunidade. É como aquele disquete, um pendrivezinho que a gente põe aqui, que tem um monte de informação, muitas, mas você só precisa de uma, você vai acessar só aquela. Né? Eu trago o meu aqui com um monte de palestras, eu vou acessar aquela que eu quero, porque eu preciso agora. Então o espírito, quando encarna, por isso é a diferença de alma e espírito, enquanto espírito ele lembra de todas as suas atividades, enquanto alma ele só vai lembrar daquelas que ele precisa na atual encarnação. Então é um pouco mais reduzido o seu conhecimento, né? E a sua atuação. Como espírito é intensa, é total. Mas como alma, só aquela que foi permitida para que ele pudesse acessar, para resgatar o seu passado, para cumprir as suas provações e expiações nesse mundo. Então, todos os mundos são solidários. O que não se fez num pode fazer-se noutro. Porque se é prova e expiação, o outro mundo também é prova e expiação, ele vai me oferecer as mesmas condições. Mesma coisa. Ah, mas é o mesmo estado físico? Pode ser que não, pode ser que sim, que seja parecido, mas pode ser totalmente oposto. A organização física totalmente diferente, né? Assim, existem muitos homens em diversos graus evolutivos que estão na Terra pela primeira vez. Estar na Terra, então, pela primeira vez, não significa ser recém-criado pelo Criador. Não. Ele já é um espírito que teve várias experiências em outros mundos. E veio para cá pela primeira vez, porque a Terra tem condições de oferecer a ele a escola que ele precisa, né? A sala de aula que ele precisa. Então, ele vem para reencarnar aqui, mesmo que seja pela primeira vez. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, por que isso? Porque é para isso que a gente foi criado. Ó. A perfeição, sim, perfeição. Relativa, absoluta só Deus. Mas a cada mundo que a gente habita, a gente se aperfeiçoa nele. E se torna perfeito com relação a ele. Perdão. Jesus, por exemplo, ele foi chamado para governar a terra. Entregou a ele, porque há muitas moradas na casa do Pai, e há muitos espíritos em condições para organizar e coordenar e gerenciar o mundo, administrar, né, presidir esse mundo. Muitos. Porque já alcançaram um nível de perfeição com relação àquele mundo. Então Jesus já tinha feito a sua caminhada, até ali, pelo menos, até o momento, né? E ele estava superior às condições da Terra. Então ele poderia coordenar a vida aqui. Ele era o responsável, porque todos nós espíritos, nós somos trabalhadores. Nós servimos a Deus e ao universo. Somos trabalhadores. E cada um vai receber a função que já tiver gabarito para isso. Jesus tinha. Então ele veio coordenar essa terra. Então, o objetivo final de todos os homens é a liberdade plena, é a perfeição e a felicidade suprema. Olha aí, não é apenas felicidade, não. Felicidade é o que a gente tem aqui em alguns momentos da nossa existência, né? Porque felicidade, ela não é um estado permanente, né? A gente é feliz em alguns momentos, infeliz em outros momentos e assim vai. Mas aqui, ó, não é qualquer felicidade, não, é a felicidade suprema. A suprema é aquela que não tem mais nenhuma infelicidade. Tudo é felicidade. Essa a gente só vai atingir, não sei daqui quantos milênios, né? Mas tudo bem, a gente chega lá, porque nós fomos criados para isso. Que é o objetivo final, ó, de todos os homens. Isso aqui é o objetivo final de todos nós. Quanto mais rápido a gente caminhar, mais rápido a gente chega. O espírito não precisa passar pela série de todos os mundos que existem no universo, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. De forma que espíritos
que já tem resgatado, que já fizeram a sua redenção em planetas de prova e expiação, ele não precisa voltar para nenhum outro. Então, ele não vai ter que viver em todos os mundos. Ele tem que passar por todas as classes, por todas essas ordens ele tem que passar. Então, se ele já fez tudo o que ele precisava de fazer num plano de provação e expiação na Terra, ele não vai voltar para nenhum plano igual a esse. Ele vai para um plano regenerador, que é o próximo, é o degrau mais próximo, é aquele em que o bem impera, mas ainda existem espíritos teimosos e alguns renitentes, mas não mais dedicados totalmente ao mal, senão ele não vai para lá. Então o espírito só vai encarnar em mundos que estiverem de acordo com o seu grau evolutivo. A pluralidade de existências num mesmo globo oportuniza encontrarem-se de cada vez, em cada encarnação, em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, aquele que hoje está no comando, amanhã ele está subordinado. Enquanto hoje ele preside, amanhã ele vai ser submetido a um que vai presidir. Então, há trocas constantes de cada vez, como está aqui, de cada vez, em posições bastante diferentes. Por quê? O espírito, ele tem que ser submetido a todas as situações. Igualzinho quando a gente está testando alguma coisa que a gente vai vender, né? Eu garanto que esse produto é bom. Cadeira, por exemplo, um exemplo de uma cadeira. Eu fiz um design de uma cadeira, quero a patente desse design, dessa criação minha, mas para isso eu vou precisar provar que ela é totalmente segura, que ela não vai oferecer perigo para ninguém. Isso em todas as situações, com todas as coisas, né? Com tudo, com alimentos, com remédios, com tudo na vida, né? Com brinquedos para crianças, com roupas para a gente, porque dependendo do tecido pode oferecer risco à saúde. Então eu pego a minha cadeira lá, que eu criei, linda, maravilhosa, bonita, mas será que ela é útil? Será que ela é boa? Será que ela vai causar problema de coluna nas pessoas que vão ficar sentados durante muito tempo nela? Será que ela vai aguentar um peso? Porque tem que aguentar. Porque se ela vai ser exposta a uma sala de espera, né, ou um design qualquer, de uma casa, de um produto, né, de decoração e tudo, ela tem que aguentar um peso, porque existem pessoas muito pesadas. Eu não estou falando daquelas obesidades mórbidas de mais de 250 quilos que as pessoas realmente, você não pode fazer todas as cadeiras, uma pessoa de 250 quilos sentar e se mexer muito e ela não quebrar, porque aí é um excesso. Mas tem um limite, né? Ela tem que obedecer a um limite de peso. Às vezes você vê uma pessoa que pesa 150 quilos e você não diz que ela pesa 150 quilos. Ela nem tem essa aparência, né? Então, mas ela pesa. Então, há um limite, né, que a gente tem que obedecer. Então, eu tenho que dar conta disso tudo. Tem que estar tudo certinho. Ela tem que ser forte, ela não pode ser prejudicial à coluna de ninguém, ela tem que aguentar peso, ela tem que ser boa, ela tem que estar ótima, perfeita. Aí sim, aí ela vai para o mercado. Então, a pluralidade de existência no mesmo globo oportuniza encontrarem-se de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões a adquirir experiência. Então, o espírito é a mesma situação. Ele tem que provar, naquela encarnação, que ele já aprendeu tudo, que ele não é nocivo, que ele é bom, que ele não vai atacar ninguém, que ele não vai ter problema. Porque em outra, ele foi negligente, ele matou pessoas, ele foi um mau funcionário,
né? Ele foi corrupto, então ele foi tudo isso. Agora ele tem que provar com essa nova invenção dele mesmo, que ele criou para ele, aprendendo, que ele é bom. Que ele não vai mais fazer nada disso, que ele não vai mais prejudicar ninguém, que ele não vai ter problema nenhum. Então nós vamos trocar de posições o tempo todo. Aquele que tem um patrão e ele é empregado, depois ele vai vir como o patrão e vai ter empregados. E assim vai. Aí a gente imagina, isso explica até porque que as pessoas têm pavor de pensar em reencarnação, né? Hoje ele tem um patrimônio gigante. Ele pode tudo, ele tem dinheiro para ele viver aí 5 gerações, a família toda. Mas pode ser que na próxima ele não tenha nem o que comer. Na próxima encarnação. Ele venha tão pobrezinho, vai depender da caridade das pessoas, para ele experimentar o que é ter tanto e não ajudar nunca. Aí ele vai ter que vir numa condição inferior para ele aprender que ele teria que ter ajudado. Ah, mas ele não lembra disso, ele não sabe disso. Ah, mas ele não lembra aqui. Mas na hora que ele se emancipa pelo sono, na hora que ele encontra os afetos e desafetos de outras vidas, aí ele vai lembrar. Tanto que muitas vezes isso é comum acontecer, quem já não passou por uma situação assim, né? Às vezes você tem tantos questionamentos, tantas perguntas para fazer sobre um problema que está passando e que você não entende, que você não aceita isso. Aí você fica rebelde e tudo. Pois é. Aí alguém da família mais velho, principalmente os mais velhos, fala assim, fulano, se estressa mais não, se revolta não, olha, vai dormir. Amanhã é outro dia. Entre uma noite e outro dia, entre um dia e outro dia, tem uma noite no meio. Essa noite você vai dormir, você vai descansar. Amanhã você está com outro pensamento, quem sabe. O travesseiro é um ótimo conselheiro. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes de pessoas mais idosas da família. Ah, mãe, ó, fica triste não. Vai, ó, o travesseiro é um ótimo conselheiro, dorme, tem uma boa noite de sono, porque para chegar amanhã, tem essa noitezinha no meio que você vai dormir, né? Você vai descansar, amanhã você está com outra cabeça. Isso tem tanta verdade. Por quê? Na hora que você vai deitar, você faz sua prece, ainda que não faça, se você estiver revoltado com raiva, você não vai fazer prece nenhuma, você vai deitar e vai dormir, vai suplicar pelo sono, então, né? Pois é, vai dormir, vai se emancipar, porque o espírito não dorme junto com o corpo. O corpo vai deitar, vai fazer suas metabolizações, vai funcionar o que a luz não permite, então tudo bem. O espírito vai se emancipar, ele vai sair. Para onde ele vai? Ele vai se projetar para aonde está sintonizado. Isso é regra, porque nós atraímos aquilo que está na sintonia do nosso pensamento. Mas, caso essa pessoa já tenha conquistado algum bem, alguma ajuda grande, o anjo da guarda dela, que também não dorme, que fica com ela, com aquela pessoa, com aquele espírito, né, com aquela alma que se emancipou, ele vai levá-la a momentos de reminiscência ou até mesmo de visualização mesmo e de vivência real, porque o sonho é a atividade da alma, para que ele veja o que ele fez para ele estar naquela condição de hoje. Para ele estar passando pelo que ele está passando hoje. Isso acontece muito. Só que, às vezes, não é permitido ao espírito lembrar disso. Ele vai visualizar, ele vai se inteirar da situação dele em outra existência e ele, então, vai ver por quê. Onde está a causa da consequência que ele está vivenciando hoje. Ele vê isso tudo. O anjo da guarda, o espírito protetor dele, mostra para ele e fala, você está vendo, amigo?
você está resgatando hoje isso aí que você fez em outras vidas, olha. Aí, quando ele acorda de manhã, não é permitido a ele lembrar, porque eles podem limpar o arquivo. Então, ele acorda de manhã, acha que não sonhou. Não tive sonho nenhum. Mas todo mundo sonha todas as noites, porque todas as noites a alma se emancipa e o sonho é a atividade dela. Mas nem sempre a gente lembra, porque não nos é permitido. Aí ele acorda, mas ele foi conscientizado da situação dele. Então ele desperta pela manhã, mais calmo, conversa melhor e fala, eu não tenho que ficar revoltado mesmo, né? Aí cai naquela ideia, Deus é justo, não ia me mandar isso a troco de nada, eu sou uma pessoa boa. E às vezes é uma pessoa boa mesmo, né? Que não faz mal para ninguém, mas está passando um momento que não se conforma por causa disso, né? Aí acorda bem, quer dizer, o que aconteceu ali? Ele foi conscientizado, né? Então, o travesseiro ser um ótimo conselheiro, né? E à noite ser uma grande oportunidade, isso aí é uma metáfora realmente. A noite ser uma grande oportunidade não é metáfora, não, é real. O travesseiro ser um bom conselheiro é uma metáfora para aquele que deita a cabeça ali e vai despertar pela manhã muito bem. Então, o travesseiro o aconselhou. É uma metáfora que se usa para dizer que quando ele colocou a cabecinha no travesseiro, ele dormiu e teve encontros felizes, porque isso é um encontro feliz com o anjo da guarda que vai lhe mostrar o que ele fez para hoje estar passando isso. Isso é para todo mundo? Pode ser, pode ser. Às vezes, até quando o espírito acorda, ali no corpo, né? Quando o corpo desperta, ele nem se importe com tudo aquilo que ele viu, porque ele pode não ter concordado. Porque o espírito, se ele for muito rebelde, quando ele for levado a vivenciar o que ele fez, ele vai dizer, mas eu fiz isso porque fulano mereceu. Tá vendo? Então, ele não aprendeu nada. Aí, como é que ele vai acordar? Mais revoltado ainda, com mais raiva ainda, né? Então, isso depende de cada um. É a sintonia de cada um, é o desejo de cada um em querer ser melhor, em querer viver mais feliz nessa terra. Então, aqui, ele vem, portanto, em posições diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, não há motivo nenhum para a pessoa se revoltar hoje, né? Às vezes a gente brinca, né? Porque as mulheres, é cultural, que elas são muito exploradas em todos os sentidos, né? É difícil, às vezes, no mesmo cargo, a mulher ganha menos que o homem, né? Ela ocupa o mesmo carro, mas é porque ela é mulher, ela ganha menos. E isso vem de muito tempo. Aí, e a mulher repara como é que é o negócio em casa. A geração nova não é muito assim, não, mas a geração mais antiga, a minha geração, teve aí Dia das Mães, né? Dia das Mães, passou aí domingo. As pessoas, a maioria, não pôde sair, né? Porque a gente ainda está nessa questão da preocupação aí com essa pandemia, então não podia ficar lotando restaurantes e tudo, optou por ficar em casa, aí vem o filho, tá? A nora, veio todo mundo para visitar, ou o genro, ou a filha e tal. Aí a mãe faz aquele almoço para todo mundo. Não estou dizendo a nova geração auxilia e faz, mas a antiga, normalmente no dia a dia é assim, né? Aí põe. Aí depois todo mundo comeu, todo mundo vai se refestelar, ou numa rede, ou num sofazinho confortável, numa cadeira lá no ar livre, né? Quem vai para a cozinha? Arrumar aquilo tudo, botar aquilo tudo em ordem se não tiver ajudante? É a mãe. Ela que vai para lá. Ela que vai lavar a louça, ela que vai se... Hoje em dia os filhos não fazem assim não, eles lavam. Pelo menos os meus lavam, mas a maioria a gente vê que cada um vai para o seu cantinho. Cada um vai para o seu, né? Para o seu cantinho, não quer nem saber de nada. Então, isso aí, a gente fala assim, ó, mas fique calmo, não se preocupe não, porque os espíritos reencarnam. Os espíritos reencarnam e ele amanhã, na próxima encarnação, ele vem num corpo feminino e aí eu quero ver, é a vingança maligna, né, daquele que hoje
reclama da sua situação. Então isso faz parte, né? Faz parte da vida. Então a gente fala, ó, fulano, hoje você está nessa situação, mas na próxima você não vai estar não, tá? Você vai na próxima, vai estar bem diferente e você vai ter que atuar diferente, né? Aqui, provavelmente, nós ainda vamos continuar na semana que vem, tá aí. Os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já vivemos, quando tem uma missão a cumprir para ajudar o progresso. E então, aceitam, olha aqui, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque eles fornecem um meio de se adiantarem. Tá vendo? Aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque ele fornece um meio de se adiantarem. Então, por isso é que quando a gente fala que a gente não pode se revoltar diante das coisas que nos acontecem, ninguém está dizendo que a pessoa tem que sair pulando de alegria porque teve um diagnóstico de um câncer. Porque teve um diagnóstico de Covid. Aí vai sair pulando de alegria. Ah, eu vou ter a minha oportunidade. Não vão chegar lá, né? Essa questão aqui de alegria, aceitar com alegria, não quer dizer que tem que fazer uma festa, que tem que, né? Não. Mas é não se revoltar. É não se achar injustiçado porque foi alvo de uma doença. Se ele foi alvo de uma doença, é porque essa flechazinha tinha o nome dele. Aquela bala perdida que alcança alguém na favela tem o nome dele, porque ela passa por vários e vai alcançá-lo. Por que isso? Então a gente vê que não vai nos acontecer o que não tiver que acontecer desde o momento que a gente faça a nossa parte. Por isso que a gente deve aceitar com alegria as coisas que acontecem. Porque são oportunidades. São oportunidades que a gente está tendo de reforma íntima. Porque é aquela história, se a gente não se conformar com a situação que a gente está vivendo e se achar que aquilo ali é ruim, nós vamos ficar revoltados, nós não vamos resgatar, não. Não vamos resgatar. Semana que vem, a gente vai voltar nessa página aí e eu vou terminar com uma historinha. Casamento na Terra é provação e expiação. Tá? É verdade. Não é o encontro de almas felizes. Somente a paixão os aproxima. No momento que aproximou, aquela paixão vai durar o suficiente para dar oportunidade aos consortes de substituir a paixão por amor. Porque ninguém casa por amor na Terra. Só em circunstâncias raras que há espíritos que já fizeram sua redenção se encontram. Porque vão dar conta da prole que vem, que não vai ser fácil. Precisam da força do amor dos dois. Mas isso é raro. Normalmente, os casamentos na Terra são provacionais e expiatórios. Então, há aquela força do início, né? Aquele fogo daquela paixão aproximou os dois e dali a pouco aquilo ali vai acabar, vai aos poucos esmorecendo e vai surgindo o respeito, a admiração, o amor, que isso vai desencadear, né? Num amor, num sentimento melhor. Mas nos casos de não acontecer isso, de uma das partes não colaborar tanto, e as coisas não ficarem bem, ou tem uma historinha que fala que a mulher tinha uma tralha de marido. O homem traía a mulher, era ruim, não era provedor da casa, ela era um problema na vida de todo mundo. Só que ela permanecia no posto, fazendo tudo. Fazendo tudo. Foi o que Jesus recomendou. Tem até uma passagem importante, a Joana de Cusa. Quando Joana de Cusa foi reclamar com Jesus que o esposo dela era um problema,
que fazia tudo que errado, que ela não aguentava mais, que ela não sabia o que ela ia fazer para continuar com aquele relacionamento. O que Jesus recomendou para Joana foi o silêncio. Que ela ficasse em silêncio. Então, o que é ficar em silêncio? É não revidar, é não se estressar, é não devolver a agressão. Pois é, nós não estamos lá com essa bola toda. Então, tem algumas pessoas que ficam, mas ficam ali nas aparências, porque por dentro está um vulcão em ebulição, pronto para jogar lava. Então, o que ocorre? A pessoa fica aturando, e essa mulher foi assim, ela aturou tudo. Ela ficou no posto dela, aturou, tudo. Chegou o dia que ela desencarnou. Aí, ela chegou feliz da vida, do outro lado. Olha, na hora de prestar contas, né? Só que é historinha, tá? Porque contas a gente presta para nossa consciência, não é para ninguém não. Mas é uma historinha, então. Chegou lá, ela falou, olha, eu estou satisfeita, eu desencarnei na hora certa, fiz tudo certo, tive um marido que era uma tralha, mas eu cuidei dele até o fim. Fiz tudo que eu tinha que fazer, tudo. Eu aturei ele todo o tempo. Eu cumpri a minha parte de esposa dedicada. Aí o espírito que estava lá fazendo, auxiliando ela no depoimento e tudo, falou, minha irmã, realmente, você foi uma pessoa exemplar. Você fez tudo, apesar do problema do nosso irmão ser como ele é, mas você fez tudo. Justamente por isso é que você vai ter a bênção de reencarnar com ele. Porque ele precisa ainda da sua ajuda. Muito ele precisa. E você demonstrou que pode ajudar. Ah, mas não é possível. Eu fiz tudo para me livrar dele. Eu vou ter que voltar com ele. Ah, isso é castigo? Não pode ser prêmio? Aí o espírito falou assim, não é bem castigo, mas tem aí uma pontinha de um resgate para você fazer. Porque quando você foi para o mundo, para você construir uma família com ele, você não foi com a ideia e muito menos com a tarefa de aturá-lo. Você foi com a tarefa de amá-lo. E você não conseguiu. Você só aturou. Só Jesus na causa, né? Dá até para perder o sono. Mas o recado está dado. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Isso quer dizer o quê? Ou a gente faz as coisas por amor, ou pensa que vai resgatar, mas não vai. Né? Porque só o amor é capaz de fazer a redenção de uma alma. Não é isso? Muita paz para todos, que Jesus continue nos abençoando. E semana que vem a gente parte desse aí. E nós temos algumas coisas muito importantes para estudar de encarnações em diversos mundos. Muita paz para todos.